Direto aqui do Mission Fire e estou recebendo um convidado para lá de especial. Porque para todo início precisa de alguém que dê esse pontapé. E todo esse ecossistema do Serac, todos os clubes, Energy, Fire, Star, o Maravilha da Carla, existiu porque alguém iniciou isso tudo. Então é um prazer receber Martins. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Beleza. Queria te agradecer demais o convite, colocar na sua agenda, que eu sei que é super corrida, para estar disponível aqui pra gente. Que é isso, eu que agradeço o convite, né? Tô muito feliz de estar aqui com você, batendo esse papo. E vamos lá. Bora! Martins, como nasceu o Serac? Qual que foi o ponto de partida da jornada? Bom, a gente vai vivendo e vai aprendendo o seguinte, que os problemas, eles aparecem para te ensinar alguma coisa e te dar a solução, te empurrar para frente, né? E começou tragicamente. Será que começou tragicamente? Eu era vendedor viajante e estava chegando em São Paulo depois de uma viagem de 400 quilômetros, voltando para casa, né? Semana inteira fora. E na Marginal, o trânsito anda, para. Uma hora andou e na hora que parou, eu consegui brecar, eu estava dirigindo, estava com um parceiro. Só que uma carreta com 30 mil quilos de arroz atrás da gente não conseguiu brecar. E bateu na traseira do carro, jogou o nosso carro em cima do outro, fez quase uma sanfona no carro. Seguro deu perda total. E com o dinheiro do seguro, nós abrimos a empresa. Então eu costumo dizer, eu costumo perguntar nas minhas palestras, dá para começar uma empresa do nada, sem nenhum investimento, e fazer uma empresa multimilionária como é o Serac hoje? Dá, eu fiz. Com muita humildade, com muito amor, né? A gente conseguiu fazer. Então foi assim que nasceu. Não foi propriamente o Serac, foi a primeira empresa que eu abri com um sócio, que depois deu origem ao Serac. Mas a origem de tudo foi aí. Nossa, mas era algo que tinha no coração de acontecer, e quando veio a questão de receber o seguro, falou, é isso que eu vou investir? Foi muito interessante essa pergunta. Aliás, eu nunca respondi essa pergunta, né? Nunca me fizeram assim. Mas eu e esse meu sócio, que virou meu sócio depois, nós éramos representantes, né? Representantes comerciais, viajávamos de porta em porta, em 9 estados do Brasil. Então eu era vendedor viajante. E o produto que nós representávamos, que era uma revista para a área da contabilidade, tipo o IOB. Entendi. A gente recebia muita reclamação de cliente. Os clientes, pô, essa revista não tá legal, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa melhorar o outro. E nós levávamos para os nossos chefes. E eles falavam, não, pô, é mesmo, isso é bom, nós vamos fazer, mas não faziam. E nós viemos essa viagem inteira, 400 quilômetros, conversando. Pô, aí os caras não querem fazer, vamos abrir nós. A gente não podia, trabalhava para outra empresa. Vamos abrir nós. E nós ficamos a viagem inteira desenhando como seria a empresa. O que a gente ia publicar, que era o que os clientes estavam pedindo. E no fim da viagem teve um acidente. Então, quando a gente viu, bom, que agora a gente está sem carro para viajar. Esse carro era dele, não era meu, era dele. Aí nós falamos, bom, aquilo que a gente idealizou, vamos botar no papel, vamos pegar o dinheiro, em vez de comprar outro carro, a gente começa a viajar com o meu carro. Uau! E o dinheiro do outro carro a gente começa a empresa. Vamos. E aí eu paguei a minha parte, que o dinheiro era dele, do seguro dele, eu paguei a minha parte trabalhando com o meu carro. Aí eu custeava o combustível e fui pagando a minha parte para ser sócio de 50% da empresa. Que show! Qual era o sonho original quando você fundou a empresa? Ele mudou ao longo do tempo? Não, ele mudou quando eu fundei a empresa. Meu sonho era ser piloto de avião. Uau! Eu fui piloto de avião, né? Você realizou o sonho. Esse era o meu sonho de trabalhar como piloto de avião. Eu queria ser piloto militar. Eu cheguei a prestar o exame de seleção por 2 vezes e não passei, né? Então é como eu falo, e para os teus espectadores, que os problemas ou as derrotas até, elas vêm para te ensinar algo de bom.
E depois eu descobri o que eu queria não era ser piloto, era alguma coisa diferente, que eu vou chegar lá. Mas assim, de piloto militar, como eu não consegui passar no exame, no teste, eram 500 vagas para 10 mil candidatos no Brasil inteiro. Eu não passei nenhuma das duas vezes. Eu falei, bom, eu vou tentar o piloto comercial, o piloto civil. E graças a Deus, meus pais, eu nasci numa família de classe média baixa, né? Morei em periferia, tal, nunca passei fome e tal, mas era classe média baixa. Mas nessa época, meus pais já estavam numa classe média para classe média alta, então puderam custear meu curso de piloto. Eu estudava e fazia meu curso de piloto. E cheguei a tirar o brevet, piloto comercial, piloto por instrumentos. Estava fazendo hora de voos para me candidatar a uma empresa aérea. E aí eu comecei a namorar com a Magda. E aí eu falei assim, pô, mas eu como piloto eu vou passar mais tempo fora de casa do que como vendedor viajante. E também eu era muito ligado, sempre fui muito ligado aos pais. Falei, vou ficar longe dos meus pais. Depois eu vou ter que casar com ela, vou ter filho, vou ficar longe dos meus filhos. Aí eu comecei a tirar um pouquinho o pé, mas ainda era meu sonho. Só que aí veio o estalo. Eu não queria ser piloto, eu queria liberdade. Que para mim é a expressão máxima da palavra felicidade. Eu sou feliz quando eu sou livre. Eu não sou feliz só quando eu tenho dinheiro. Eu não sou feliz só quando eu tenho saúde. Eu não sou feliz quando eu tenho amigos, quando eu tenho família. Eu sou feliz quando eu sou livre. É que para ter todas essas coisas, quando você tem todas essas coisas, você é livre, né? E para mim a altura me dá uma sensação de liberdade. Então quando eu estou numa montanha, parece que eu sou livre. Quando eu estou em cima, né, voando, que você consegue ver tudo lá embaixo, eu tenho uma impressão que eu sou livre. Então era isso que eu queria. Eu não queria ser um motorista de ônibus sofisticado, porque o piloto de avião nada mais é isso, que ele não tem liberdade, ele tem um roteiro a seguir. Aí eu mudei. E aí me veio a sensação seguinte: eu vou ser livre, já que pilotagem não é o que vai me deixar livre, quando eu puder ser responsável por aquilo que eu faço. Se eu errar, eu não vou culpar ninguém. Se eu acertar, o mérito é meu. Então aí eu comecei a querer ser empresário. E aí eu parei de me dedicar à aeronáutica. Eu era auxiliar de escritório na minha profissão, sempre ligado à contabilidade. Eu nunca procurei por isso, mas eu comecei como auxiliar de custo numa empresa, numa indústria de pré-moldados de concreto. Depois eu fui auxiliar de cobrança. Todos os departamentos, esses departamentos eram ligados à contabilidade. E aí, a minha esposa, aí ela era minha namorada ainda. Ela é a maior vendedora que eu conheço, né? Se deixasse ela vender geladeira para esquimó no Polo Norte, ela conseguiria. E ela recebeu um convite para ser vendedora numa empresa que o gerente era um parente distante dela. Na verdade, esse gerente chegou em São Paulo, ele era do Nordeste, assumiu a gerência de São Paulo e começou a pedir para os amigos indicações. E aí uma pessoa indicou ela. Eles eram parentes, mas eles nem se falavam, nem se conheciam, parentes muito distantes. A Magda trabalhava na Ericsson, uma empresa de telefonia multinacional, estava bem empregada. Grande pra caramba. Grande pra caramba. E ela, apesar de ser vendedora nata, ela não quis sair do emprego, era um bom emprego. E aí ela falou, posso indicar meu namorado? Ah, mas ele tem experiência? Não. Ele tem boa aparência? Ela falou, tem. Tá bom. Se ele quiser, vem fazer o teste. Aí quando ela me contou, eu falei, não, eu não posso ser vendedor. Eu sou tímido. Eu não sei enganar ninguém. Olha o conceito que eu tinha de vendas hoje. Eu acho vendedor a melhor profissão do mundo, né? Mas naquela época o conceito era: se não deu certo em nada na vida, você vai ser vendedor. Quase que o Uber hoje. Como? Quase que o Uber. Isso, quase que o Uber. Aliás, o Uber tem excelentes profissionais. Exatamente. A gente tem um monte de excelentes profissionais que a gente tirou do Uber. Olha lá. Porque
enquanto eles não conseguem uma colocação, eles vão se virar com aquilo que tem e vão ser Uber. Então tem excelentes profissionais na Uber, né? O empresário que está com dificuldade de contratar, pensa nisso. Pega o Uber em vez de carro, você vai encontrar gente boa. Com certeza, na conversa, né? É. Um papo bom. Bom, e aí eu fui com medo, né? Porque vai com medo, mas vai. Vai com medo mesmo. Né? E na primeira semana eu queria desistir. Porque eram 7 vendedores. Eu tive que ir para a empresa depois do treinamento, porque eu tive uma dúvida, meu chefe falou, só dá para resolver pessoalmente, aí eu fui para a empresa. E lá tinha a lousa, com a marcação dos valores que cada um tinha vendido, e o meu nome era o único que estava 0. Aí eu falei assim, não dá, não dá. Ela tinha que ter vindo, Só que no primeiro mês eu já não queria saber mais de outra vida. Eu fui o campeão de vendas naquele mês. Uau. Foi só naquela primeira semana que eu não vendi. Só a primeira semana que não deu certo. Aí eu não queria saber de outra vida. Aí eu só queria ser vendedor, porque comissão era um barato e tal, não sei o que. Eu era muito disciplinado, eu participava das reuniões, eu queria demonstrar os produtos. Os meus colegas queriam tudo ir embora para a rua, eu queria demonstrar os produtos. Tá? Eu cresci, fui aproveitado nessa empresa para outra área. Cheguei a supervisor de vendas, tal. E aí que vem a importância do que a gente fala aqui, dos mentores, né? Quando você tem um bom mentor e ele te convida para uma empreitada, não pergunta, meu. Só vai. Só vai. E foi isso que eu fiz. Eu era supervisor de vendas, tinha combustível pago, tinha manutenção do carro pago, tinha convênio médico da empresa, estacionamento, vale refeição, tudo. E aí esse meu mentor chegou para mim e falou assim, eu trabalhava só na capital. Quando saía de São Paulo, capital, era pro interior próximo, Campinas, tal. Nada de outros estados. Aí esse meu mentor falou para mim, eu tô assumindo 9 estados do país numa representação comercial de uma revista fiscal. E eu não dou conta de atuar sozinho nesses 9 estados. Eu quero te convidar para trabalhar comigo. Mas como é que é? Sem registro, só comissão. Não, mas e o convênio médico? Não tem. E não sei o quê? Não tem. Todos os benefícios que eu tinha, não tem. Nem registro em carteira. Não tinha fundo de garantia, não tinha nada. Só que a comissão era altíssima. E aí ele falou para mim, eu tenho certeza que você vai ganhar tão mais do que você ganha, que você vai pagar do seu bolso todos esses benefícios e vai sobrar. Eu falei, tô junto. Vamos lá. Tô dentro. Tô dentro. E aí foi isso que aconteceu, né? Aí veio era uma revista, a revista não era muito boa, mas nós éramos os principais vendedores. E aí chegou uma hora a gente fez a nossa. E aí não sei se você quer saber o que aconteceu depois. Pode, manda lá. Então tá bom. Aí nós fizemos um produto complementar à revista que a gente vendia. A gente vendia os dois. Não podia, mas também eles não podiam ter contratado a gente sem registro. Então, nós começamos a vender. Era um produto adicional. Produto complementar. Só que começou a fazer muito sucesso, muito sucesso, muito sucesso. E chegou ao conhecimento da empresa que a gente trabalhava. Que a gente estava vendendo as duas. E aí eu estava no Mato Grosso, a 1.500 quilômetros de São Paulo. O meu sócio já tinha parado de viajar. Essa época, eu acho que só caminhoneiro rodava mais que eu. Eu chegava a rodar 3.500 quilômetros numa semana. Por quê? Porque aí eu comecei a fazer tudo sozinho, a parte de vendas. Porque o meu sócio, ele ficou interno para desenvolver a nossa revista. Eu vendia pelos dois, né? E aí eu tava lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Nossa, longe. É entre Campo Grande e Cuiabá. E aí não tinha celular, então não tinha WhatsApp, não tinha chamada de vídeo, nada. Eu cheguei no hotel à noite para dormir, tinha um recado. Ligue pro senhor Antônio, assim, tal. Eu tive que sair, fui no orelhão, porque no hotel era muito caro, ligação interurbano. Eu tô explicando porque eu sou de outra época, né, gente?
E aí eu fui no orelhão, liguei pro meu cunhado, falei, até pensei que tinha acontecido alguma coisa em casa, né? As crianças eram pequenas, né, nessa época. Era um bebê, a cara ela bebê e o Johnny tinha 2 anos e meio. E aí meu sócio falou assim, olha, os caras descobriram que a gente tem uma outra empresa e um produto complementar. E querem que a gente esteja lá numa reunião no sábado, era uma quinta-feira. Você consegue chegar? Falei, amanhã, sexta não, mas no sábado eu chego. Aí vou ter que dormir aqui, não vou sair à noite. Sexta-feira eu levo o dia inteiro para chegar em São Paulo, vou chegar à noite. No dia seguinte nós vamos na reunião. Fomos para a reunião, os caras deram um sermão na gente. Vocês não podiam ter feito isso, tal, não sei o que. A gente falou, pô, desculpa, é que a gente pediu tanto essas modificações, vocês não fizeram, a gente começou a perder venda. Aí nós tivemos que fazer isso para melhorar a venda também da revista que a gente representa de vocês. Porque foi um produto que complementava o primeiro que vocês vendiam. Foi também olhar para a necessidade do cliente. Como? Foi também olhar para a necessidade do cliente. Foi. Mas a diferença de idade era muito grande, né? A gente tinha por volta de 30 anos e eles tinham 60 a mais. Daí eles deram primeiro um mau sermão. Então eu tô falando assim, o final vai ser, ó, vocês não vão poder mais trabalhar com a gente e tal. Me desculpa, mas isso não é legal e tal. Então vocês param de trabalhar com a gente e dedicam a de vocês. Mas não, no final eles falaram assim, mas isso era o que a gente sempre quis fazer, só que por qualquer circunstância não deu para fazer. A gente quer entrar de sócio com vocês na de vocês. E aí vai juntar tudo. Aí nós passamos de 2 vendedores. Antes disso, a gente não queria. Porque eram 2 jovens com 2 velhos. Nada contra. Mas um velho que tem a minha cabeça, só que é jovem, só tem a minha cabeça porque eu convivo com o jovem. Não é só os meus filhos que eu convivo. Eu fui amigo e sou amigo dos amigos dos meus filhos. Então eu sempre convivi com muito jovem. Então a minha cabeça é mais jovem. Mas não era o caso na época deles. Então a gente pediu um prazo para pensar. Ligamos para as esposas falando assim, no sábado, né? A gente não vai almoçar com vocês, nós vamos ficar o dia inteiro juntos debatendo se a gente vai aceitar essa sociedade ou não. Mas no fim a gente concluiu que não dava para a gente caminhar com as nossas próprias pernas e decidimos aceitar a sociedade. E aí de 2 vendedores, passamos a ter 30 vendedores. Nossa. Que aí todos tiveram que vender as 2 juntas. As duas revistas, uma ia complementar. Aí a empresa cresceu muito. Durante 2 anos mudamos, alugamos um andar inteiro na Avenida Ipiranga, né? E era uma empresa pequenininha e tal. Contratamos funcionários e tal. E eu passei para um tipo de um gerente de vendas. Eu só administrava as vendas. Comecei a parar de viajar. Viajava um pouco, né? Em estados que fossem estratégicos, tal, mas aí fiquei muito mais interno do que externo. Aí, mas só que 2 anos depois eles chamaram a gente de novo e falaram, a gente quer sair. Mas por quê? Não, a nossa vida foi pautada na outra revista. E a revista de vocês está fazendo muito sucesso. Que é nossa também, mas nós estamos com medo de perder o garantido. Não queriam arriscar, né? Aí nós falamos, mas a gente não tem dinheiro para pagar a parte de vocês. Não, a gente só quer sair da sociedade, ficar tudo com vocês. Computador, mesa, cadeira, tudo. Já tava entrando o computador na época. Aí nós seguimos sozinho e a empresa continuou crescendo sem eles. Aí a gente começou a colocar sangue novo e tal. Eu voltei para a rua, porque aí nós saímos de 30 vendedores, voltamos para 2 vendedores. Né? Não tinha equipe de vendas, senão essa daí. Aí que nós começamos a construir equipe de vendas e tal, e atuar mesmo, caminhar com as nossas próprias pernas e fazer o que a gente achava que era o certo, e realmente deu muito certo. Acabou tendo 3 empresas com 3 sócios. E lá em 2006, agora não lembro exatamente as datas, o Johnny conta isso com muito mais precisão. Eram 3 empresas, muita responsabilidade, 50 empregados, mas a gente ganhando cada vez menos, os sócios. Aí resolvemos separar, cada um ficou com uma administração, eu fiquei com o Serac, que era o patinho feio, ninguém queria, mas eu ainda não era advogado, as outras 2 empresas precisavam ser advogado, eu estava concluindo a faculdade de Direito,
E aí eu fiz o contrário do que eles fizeram. Eles continuaram crescendo, mas eles cresceram em progressão aritmética. E o Serac cresceu em progressão geométrica. Por quê? Porque eu inverti. Eu fui para vendas e o Johnny e a Carla para gestão. Eles comandavam a empresa. Eu era vendedor. Você que vendia. Eu que vendia. Na época que separou, né? O Johnny até brincava comigo. Quando eu ia viajar, ele falou: pai, vai trazer muito contrato. Eu falei: vou tentar, filho. Não, você é 100% de aproveitamento, espero. pai. Mas ele falava: você é 100% de aproveitamento. Aquilo me dava mó gás, né? Ou seja, eu não podia perder uma venda, porque eu tinha que honrar o sentimento dele. Não, pai, você é 100% de aproveitamento e tal. Não era, mas tinha um aproveitamento muito bom. E eles na gestão. Os meus ex-sócios, eles continuaram com o modelo antigo. Ou seja, eles são cabeças, os filhos são empregados. Depois, cargos de gestão, tudo, viraram sócios, tudo. Mas o comando total de uma pessoa só. E aí quando você não delega, você não cresce. Não tem como, né? Quando você delega, você fica com aquele sentimento: poxa, será que vão fazer da mesma forma que eu fiz? Mas não importa, porque se fizerem um pouquinho menos do que você fez, mas em quantidade maior, você vai crescer. Mas a gente surpreende, porque eles fazem melhor do que você fez. Não só os filhos, mas depois veio o Alberto. O Alberto, que hoje é diretor executivo, sócio do Serac. Ele é meu colega de faculdade de Direito. Então, nesse crescimento do Serac, depois que separou, ele tem muita participação, né? Porque eu fui buscá-lo dos bancos da faculdade e falei: meu, você quer ser vendedor? Ele falou: eu nunca fui vendedor, eu vendo salgadinho para minha mãe, que tem uma indústria de salgadinho. Ele falou: não, é uma venda técnica e tal, mas eu vou te ensinar, né? Eu vendo já há anos, eu vou te ensinar. Então vamos. Aí eu comecei a ensiná-lo. Depois veio o Thiago, que é CEO da empresa. Eu treinei o Thiago em vendas. E hoje, Johnny, Carla, Alberto tem a minha idade. Então não é o jovem, é o aprendiz. Não importa a idade. Eu fui o mestre, eu fui o feiticeiro. E eles foram os aprendizes. Todos eles são melhores que eu hoje. E eu não tenho vaidade de falar: não, eu que fundei a empresa, vocês têm que fazer o que eu mandar. Não. É que, na verdade, nós, enquanto líderes, entendemos que o nosso papel foi feito, né? Quando o outro se desenvolve, alcança potencial. Pois é. A gente tem que ficar feliz que o aprendiz ficou melhor que o feiticeiro. Sim. E aí, meu, não tem como não crescer. A empresa cresce mesmo, porque o jovem é mais rápido. O jovem tem mais energia. O jovem tem... Principalmente quando você treina o sucessor, né? Não mima o herdeiro, mas treina o sucessor. Eu já fui consultado por amigos meus que veem como a empresa deu certo com os filhos e falam: como é que você fez? O caso é real. Tem um amigo que ele tem uma indústria e ele tem uma filha. Ele tem 2 filhas, mas uma não mora próxima, a outra mora muito próxima. E ele falou: meu, o que você acha? Eu vou botar minha filha na empresa. Falei: boa, legal. Você confia, né? Sangue do seu sangue, você confia. Bota na empresa. Mas eu vou dar sociedade para ela de X% e tal. Falei: não, peraí. Ela entende do seu ramo? Não. Eu conheço sua filha. Eu falei: conheço sua filha. Ela não tem experiência. Ela não tem experiência de trabalho, ela tem pouca. Ela tem uma certa experiência de alguns trabalhos, mas é pouca experiência. Contrata sim, mas coloca como auxiliar. Não vou colocar minha filha de auxiliar. Mas eu coloquei os meus de auxiliar. Meu filho foi office boy no começo de carreira, com 14 anos. Minha filha entrou como auxiliar. Depois foi ser vendedora, representante do Serac no Nordeste. Comeu pão que o diabo amassou lá, porque ninguém atendia a Carla. A Carla tem 35 hoje, mas parece que tem 20.
Na época ela tinha 20, parecia que tinha 15. Aí vai visitar um cliente, o cara fala, o que essa menina vem fazer aqui? Então, ela penou muito, mas aprendeu muito. Quando ela voltou, ela já voltou com outra bagagem, né? Não, mas eu não vou pôr ela de auxiliar. Eu falei, mas você vai pôr num cargo de chefia, para chefiar o quê? Não, ela vai ser sócia. Eu falei, meu, você faz o que você quiser, mas ela vai ficar doente e vocês vão brigar. Porque você vai exigir o que ela não pode te dar. Ela vai tentar te dar o que ela não vai conseguir. Ela vai ficar doente e você vai brigar com ela. Ele botou ela como sócia. Ela ficou com problema de estômago e viveram em pé de guerra durante algum tempo. Depois parece que deram uma acertada lá. Mas assim, até hoje, ela não tem como assumir a empresa. Porque ela não passou por todos os departamentos. Johnny passou por quase todos os departamentos. Aliás, eu vi aqui, no nosso bate-papo, chegou aqui o nosso gerente jurídico do Serac. Eu vi ele passando aqui. E tem uma história muito interessante. O Johnny foi auxiliar do departamento de consultoria da empresa, quando esse rapaz era gerente do departamento de consultoria. O Johnny foi auxiliar dele. Hoje ele é gerente jurídico do Serac e o Johnny é vice-presidente. Ele é auxiliar do Johnny. E aí você fala assim, pô, o cara tem uma bagagem, nós tiramos esse cara da Fiesp. Trabalhava na Fiesp, ele era um advogado da Fiesp. Esse cara tem uma bagagem muito grande. E aí ele fala assim, pô, mas o Johnny foi meu auxiliar. Agora ele vai ser meu chefe? Ah, é porque é filhinho do dono. Mas não, ele respeita o Johnny. Ele sabe da bagagem que tem o Johnny, porque o Johnny não foi colocado lá como herdeiro, ele foi criado como sucessor. É completamente diferente. Então, a Carla chefia pessoas muito mais velhas que ela. O Johnny chefia pessoas muito mais velhas que eu digo de experiência, não só de idade. E tá tudo bem, há um respeito muito grande. A empresa só tende a crescer, né? Teve algum momento que você pensou em desistir? Não, Rodrigo. Não. Eu acho que as pessoas desistem quando elas chegam num beco sem saída. De alguma forma elas não encontram saída. E eu não sei se é paradoxo ou não o que eu vou falar, mas quando você é humilde, você nunca fica num beco sem saída. Sim. Eu sempre fui o aprendiz. Os meus 2 sócios anteriores eram meus mentores. Eu tinha 33,33% das empresas e, portanto, 1/3 de voto na decisão. Eu tinha 1/3 como eles tinham 1/3. Mas sempre que dava 2-1 para eles, eu não me frustrava. Eu tô aprendendo. Eu quase não falava. Eu fazia a ata de reunião. Os dois debatendo. E eu aprendendo. Talvez se eu fosse arrogante ou prepotente e eu falasse, não, mas peraí, eu tenho 1/3 de voto? Não, eu vou discutir. Eu quero fazer prevalecer a minha opinião. Mas não, eu estava aprendendo. Eu ouvia. Nós trabalhávamos com cartórios na época, né? E trabalhamos ainda hoje, é um core business nosso, cartórios. E mudou uma legislação dos cartórios e que desenquadrou os cartórios de um determinado tipo de imposto, que eles estavam enquadrados, desenquadrou. Eram decretos que foram julgados inconstitucionais. E eu fui o maior vendedor de ação de restituição desse imposto para os cartórios no Brasil, sem ter frequentado uma aula de direito. Eu não estava na faculdade de direito ainda. Por quê? Porque eu fui treinado pelos 2 que já eram advogados. Então, quando eu chegava num cliente para vender essa ação, ele já me chamava de doutor. Minha linguagem era jurídica. Por quê? Fui treinado pelos 2. Então, sim, nós passamos dificuldades? Passamos. Teve um mês, pelo menos que eu me lembro, que nós chegamos na empresa 7 horas da manhã
Em vez de subir para o escritório, nós fomos tomar café da manhã numa cafeteria ao lado. E aí quem cuidava do financeiro na época, dos três, que eu não lembro quem era, não era eu, falou, ó, aconteceu isso, entrou tanto, saiu tanto, saldo zero. Nós não temos dinheiro para distribuir para nós três, portanto, cada um vai ter que se virar para pagar suas contas. Eu pedi dinheiro emprestado pro meu pai para passar o mês. Então, foi difícil. Mas pensei em desistir? Não. Eu sabia que a gente era uma fase, vamos ajustar, confiava nos dois, meus mentores, confiava neles e vamos embora. Eu falo que a humildade, ela caminha com sucesso, né? Que não tem, Total. ninguém é contra alguém que é tão humilde. Quando você vê alguém dando cuidado para você, respondendo de forma educada, qualquer grosseria, qualquer coisa, ela cai por terra. Porque a humildade não tem jeito, ela é um abraço, né? É uma consequência, Rodrigo. Quanto mais, eu acredito muito nisso. Eu tive provas, não só a minha, eu me julgo um cara humilde, mas não estou falando de mim, eu estou falando de quem eu vi no caminho, né? E além da humildade, cuidar bem dos pais. Não importa se seu pai não vale nada, se sua mãe não vale nada, porque tem pai que não vale nada, mas não importa. Humildade é cuidar bem dos pais. É segredo do sucesso. Mas falando da humildade, eu tive muitas provas disso. Falando da humildade, eu acho que quanto mais humilde, mais a pessoa aprende. Quanto mais aprende, mais ela cresce. Quanto mais ela cresce, mais próspera ela fica. Tem liberdade, é feliz. E aí, o que acontece? Ela fica mais humilde ainda. Por quê? Porque ela é tão grata. Isso acontece comigo hoje, graças a Deus. O meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Eu fico caçando pessoas com problema para poder ajudar. Por quê? Porque a pessoa fica tão grata de tanto que ela teve, né, de Deus. Eu acredito em Deus. Eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus. Então eu sou tão grato a Deus, o que Ele fez comigo, que eu não sei o que eu fiz para merecer isso, que você fica cada vez mais querendo, sendo humilde, cada vez mais querendo ajudar a pessoa, cada vez mais querendo se interessar pela pessoa. Pô, eu quero te ajudar, quero ver o teu bem, né? Então é um círculo virtuoso, que se fala, é uma bola de neve. Você vai ficando cada vez mais feliz, cada vez mais grato, cada vez mais se doando ao ser humano, que culmina nas palavras que eu falo nas minhas palestras. Você resolve tudo com amor. Resolve mesmo. Como você se equilibrou durante tanto tempo a visão do negócio com os valores pessoais e familiares? Repete só o início da pergunta que eu perdi, não consegui escutar. Como você equilibrou durante tanto tempo a visão de negócio com os valores pessoais e familiares? Excelente pergunta. A gente aprende com os pais, pelo menos aprendi com meus pais, que foram meus primeiros mentores, né? Especialmente minha mãe. Minha mãe só tinha o primário. Minha mãe não sabia falar corretamente. Eu brincava muito com ela, isso, né? E ela tinha uma frase, ela já faleceu, os dois já faleceram, mas ela tinha uma frase que quando ela errava, eu falava, mãe, não é assim, é assado que fala. Ela falava assim, você entendeu? Entendi. Então não sacrifica, faz aí. Então, é assim, uma das minhas melhores mentoras, né? Eu falo frases dela até hoje, né? Ela já morreu faz 15 anos. Mas ela falava, como muitos antigos falavam, prevenção é água benta, prevenção é caldo de galinha, não faz mal a ninguém. Ou seja, tudo é um equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ou seja, tudo é um equilíbrio. E para você equilibrar trabalho e família, você tem que ficar atento. Porque senão você desequilibra um lado, ainda mais como eu trabalhava. Eu saía de segunda e voltava na sexta, depois de rodar 3.500 quilômetros, você queria descansar no fim de semana. Então, mas eu ficava na cabeça, de segunda a sexta, às vezes eu passava um fim de semana fora, quando eu ia para estados muito longe. Então saía numa segunda, às vezes saía num sábado, para ir mais longe possível no outro estado, e voltava 15 dias depois. Eu cheguei a ligar do orelhão de uma praça
de Rio Branco, no Acre, que eu fui de carro várias vezes, de São Paulo para lá, à noite, antes de me recolher, tinha jantado, ia voltar pro hotel, eu ligava para casa, e não é de áudio, vídeo, era só no orelhão. E falei com a minha esposa, minhas crianças eram pequenas, e chorei de solidão. Eu ia passar, eu tava chegando o primeiro fim de semana, eu ia ter mais de uma semana inteira longe deles. E aí, se eu voltasse e descansasse, que era o que eu tinha vontade de fazer, eu ia desequilibrar família, trabalho. Então, eu ficava com eles, eu brincava com eles. Eu chegava em casa, tinha armadilha, o Johnny fazia armadilha pra mim. A Carla no berço, e ele escondido, e com um negócio pra eu pisar pra fazer armadilha. E eu querendo dormir, cara. Eu ia com eles pra casa dos meus pais, visitar meus pais, porque eu tava com saudade também. E eu deitava na cadeira do papai, sabe aquelas cadeiras que reclinam? E eles brincando com a minha mãe, eu pegava no sono. Na máquina às vezes tinha que me acordar. Mas tava com eles sempre juntos, sempre juntos. Aí começa a sucessão. Porque para você trazer seu filho para trabalhar com você, um filho que você começou a ter contato agora, com 20 anos, porque ele foi estudar fora, ou porque são pais separados e ele morava com a mãe, é muito mais difícil para você se dar bem profissionalmente. Agora, para mim, a empresa foi uma extensão de casa. Eu convivia com eles. E abrindo um parênteses aqui, eu lembro que o Johnny falou numa palestra dele, né? O dia que perguntaram para ele quem é a pessoa mais importante, a pessoa que você mais se destaca na vida, ou o seu herói, sempre a resposta foi você, né? Fala muito dessa infância, né? Isso aí eu tenho que tomar cuidado para falar, porque senão eu vou chorar aqui. Mas teve duas ocasiões. Essa que você está falando foi a do Joel J, né? Isso! Então, e o Joel J depois fez um quadro, né? E tinha lá o quadro de, sei lá, das grandes personalidades do mundo para os outros. O único que era o pai era o Johnny. Que lição dele, né? Putz, o quadro nem estava bem feito, né? Uma foto bem ruim minha lá que eles conseguiram. Mas, é a melhor foto da minha vida aquela lá. Mas teve uma outra ocasião. Bem antes, que falaram para ele assim, qual é a pessoa que você se desespera se você pensar em perder. E eu imaginei que ele ia falar um monte de gente. E ele falou na lata, assim, meu pai. Nossa. Então, aquilo... E essa é a motivação. Dá check, né? Fiz tudo. E essa é a motivação externa, que acho que você ouviu na minha palestra lá no Missão Empreendedor, que eu falo que fica mais fácil para você conseguir alcançar um objetivo. Ele chegou para mim recentemente e falou assim, eu quero você do meu lado, saudável e lúcido com 100 anos. Aí eu, só por isso eu fiz um regime e emagreci 8 quilos. Porque eu sei que eu preciso estar bem saudável, eu tenho que me alimentar bem. Porque exercício físico eu já fazia. Mas eu estava 5 quilos acima do meu peso ideal. Hoje eu estou 3 abaixo. É aquela frase que a gente ouve muito, né? Viver por alguém, né? Dá trabalho. Exatamente. Dá trabalho se buscar a saúde. Qual foi o maior aprendizado que você teve como fundador? É a inversão de papéis, né? Delegar pro jovem, né? Porque assim, ninguém me falou isso. Ninguém me falou. Aliás, eu estava aprendendo ao contrário com os meus mentores, meus sócios. A gente não podia contratar parente quando a sociedade era em 3. Tinha umas regras. A gente só podia contratar os filhos. E contratamos. O Johnny e a Carla foram empregados da empresa quando eu tinha os outros sócios. E os filhos deles também. Mas esposa não podia trabalhar junto, parente não podia trabalhar junto e amigo não podia trabalhar junto. Eu não podia ter levado o Alberto para trabalhar, porque eu já fazia faculdade, a gente ainda estava junto. Eu consegui que o Alberto fizesse uns bicos pra gente. Mas ele não era empregado, não era registrado, nada. E também não podia... A representação da empresa perante os nossos clientes eram só os 3. Eu estava treinando o Johnny, mas jamais ele podia ir falar com o cliente. Eles não têm condição de nos representar, nem nossos filhos.
não podia falar pro empregado que ia viajar de férias. Na época, quando a gente tirava férias, o sócio, a gente ia pro Nordeste. Não tinha dinheiro para ir pro exterior. Mas não, você vai falar que vai pro Nordeste? Quando você voltar, o cara ficou sabendo, ele vai pedir aumento. Hoje eu faço café com o presidente, brunch com o presidente, o pessoal da operação, até o pessoal da Copa pode se inscrever para tomar café comigo com 6, ou seja, muito mais contato, não é com 300, com 1000, é com 6. Eles podem perguntar o que quiser e eu falo aqui vocês podem perguntar o que vocês quiserem para mim, minha vida é um livro aberto, pessoal, profissional, da empresa, e aqui vocês podem até pedir aumento. Hoje eu falo isso para eles. Naquela época, eu não podia nem falar que eu ia viajar, trocava de carro, não podia falar que trocava de carro, então eu fui criado num ambiente assim. Então, quando eu fiquei sozinho, eu quebrei tudo isso. E foi um grande aprendizado para mim, porque era só sensibilidade, não era aprendizado. Eu tava fazendo uma coisa que eu tinha aprendido errado. Quer dizer, que eu tinha aprendido, mas eu tava fazendo errado, eu tava fazendo o contrário. Mas era um sentimento, então isso foi um grande aprendizado. A primeira pessoa que eu contratei, quando eu me separei, a empresa se separou, foi minha sogra. Uau! Aí vocês vão falar, é louco, né? Vai contratar a sogra. Né? E assim, foi sensacional. Né? Eu era ainda vendendo, eu chegava na empresa um dia por semana, às vezes nem um dia por semana, e ela me via e falava, oh, até que enfim, hein? Você veio pra empresa, né? Pô, vai deixar os filhos o tempo todo tomando conta do lojinha aqui? Brincando comigo, zoando. Aí eu falava assim, não, eu só vim para tomar o seu cafezinho, que é ótimo, já vou embora de novo. Né? Brincava com ela. Então, e contratei meu pai, e contratei os amigos do Johnny, e contratei os meus amigos, filhos dos meus amigos. Falavam para mim, você não tem medo de perder a amizade com seu amigo? Contratar o filho dele, você tem que mandar o filho dele embora. Eu falei, ele sabe que se tiver que mandar o filho dele embora, eu vou mandar o filho dele embora. É que você sempre deixou claro sobre a entrega, né? O resultado era importante, né? A pessoa tinha que trabalhar, era amigo, mas tinha que entregar. Não. E você sabe qual é a regra hoje? Lá na empresa, com o RH, né? Eu chamo o gerente de RH, chamei o gerente de RH e falei assim, ó, eu vou indicar pessoas para trabalhar aqui. Mas o meu indicado, ele não pode estar no processo de seleção sozinho, tem que estar com outras pessoas. Se ele for bem, mas empatar com um desconhecido, é para contratar um desconhecido. O meu indicado, ele só vai ser contratado se ele for melhor que os outros. Se ficarem 2 empatados e um for meu indicado, contrata o outro. Porque já fica claro que a pessoa foi contratada por competência. Já vieram me agradecer, né? Filhos de amigos. Aliás, esse caso era um afilhado meu. Um afilhado, eu perdi o contato com ele. E aí, anos depois, a gente retomou o contato. Ele me pediu uma oportunidade de emprego. Eu indiquei ele para o RH. Ele foi admitido. Eu falei com o RH. Ele foi bem? Não, ele foi melhor que todos. Tá. Beleza. Aí ele veio me agradecer. Quando ele veio me agradecer, pô, obrigado, padrinho. Me chamou de padrinho. Obrigado, padrinho. Tá falando. Meu, você não tem que me agradecer nada. Você tem que agradecer a você mesmo, cara. Não fui eu que te botei pra dentro, não. Eu só te indiquei lá. Então, o mérito é todo seu. Não tem que agradecer nada. Eu que te agradeço. Então, essa inversão foi o que eu mais aprendi na virada aí, né? Foi o que eu mais aprendi. O aprendizado é muito maior porque assim, não foi ninguém que me ensinou e eu concordei. Foi sensibilidade apenas. Show. Qual o papel da confiança na transição entre as gerações? Total, né? Total. Porque quando o discurso não bate com a atitude, não adianta, perde a confiança. Meus filhos foram criados que nem hoje a gente cuida do time. O Johnny fala, cria um time foda para que ele possa e prepare para eles partirem, mas cria uma empresa mais foda ainda para que eles não quererem partir. Então, foi isso que eu fiz, eu e a Magda. A gente criou eles para o mundo, né? E eu tenho certeza que eles se dariam bem
em qualquer profissão, em qualquer parte do mundo. Mas eu não queria que eles partissem, né? Eu queria que eles ficassem. A Carla quis partir. O Johnny quase quis partir. E eu nunca incentivei ou tentei convencê-los de ficar. Pelo contrário, não, vai, eu te apoio. Só que chegou numa determinada hora, eles vieram falar comigo. Eu não quero mais partir. Eu quero ficar. Por quê? Porque nós vamos construir uma grande empresa. Você tinha certeza do que você estava criando. Então isso só quando é a confiança. E eu para largar as coisas na mão deles. Porque eles vinham com um projeto, quando começou, que eu dei cargo de gestão, antes até de eu dar a sociedade. Eles tinham cargos de gestão, ganhavam variável, mas eram empregados. E aí, pai, nós temos um projeto assim, estou pensando em fazer isso, fazer tal. Aí eu discutia lá com eles, tal, pô, legal, vamos fazer. Beleza. Aí eu ia para casa, ficava pensando naquele projeto, falava com a Magda e tal, pô, legal, vamos e tal, não sei o quê. No dia seguinte, às vezes eu ia chamar eles porque eu tinha algumas dúvidas ainda do projeto. Aí eles, pai, tivemos uma outra ideia, nós vamos fazer... Pô, peraí, cara, deixa eu acostumar primeiro, meu. O educacional foi assim. Quando eu estava acostumando com o educacional, o Johnny falou, pai, o Joel me chamou. Chamou pra quê? Pra eu entrar na MLS. Pô, o que é isso, cara? Aí ele me explicou, eu falei, meu Deus do céu, cara, não dá tempo. Não dá tempo de você pensar. Então, se eu não tivesse confiança neles, não dá pra você fazer sucessão, não dá pra você pensar em crescer a empresa, não dá nada. E eles em mim. Saber que eu não tava falando que eu vou delegar só por falar. Que na hora deles fazerem, não, breca aqui, para ali por medo ou por ego. Né? Então eles sabiam que eu não tinha ego. Como você vê a importância de novas ideias, inovação, visão da nova geração para o futuro do Serac, de todo o ecossistema? É vital para qualquer empresa. É vital. Porque se você... esqueci da citação do Johnny, mas é assim, se você não está crescendo, você está morrendo. Isso, se está tudo sob controle, você está indo devagar demais. É isso. Tem tem valores que a gente adquiriu ao longo do tempo que, assim, a primeira impressão parece lugar comum, parece que todo mentor fala isso é frase de efeito, mas não é, cara. É que eu fui criado com esse ambiente. O cara que tá falando lá é um enrolador. Isso aí que ele tá falando é só para te convencer a comprar dele. Mas agora, como eu entrei na mentalidade do jovem do bem, né? A gente sabe que tem o jovem do bem e o jovem que ainda não encontrou o caminho do bem, né? Não vou falar que é do mal, mas que não encontrou o caminho do bem. Aí você vê que, pô, isso não é conversa. É verdade, cara. É verdade. Pressão é um privilégio. Foi eu que trouxe. Porque eu sou fã do tênis e quem disse isso pela primeira vez foi a Billie Jean King, que é uma ex-tenista norte-americana com relação ao tênis, né? Ou seja, no tênis você está sempre sob pressão. E pressão é um privilégio, que é isso que te faz crescer, né? Então, as pessoas às vezes pensam assim, tá falando de besteira, frase feita, mas é um mantra para nós. E assim, se você não inovar, e como é que você pega a inovação? Você pode ter insights de inovação? Você pode. Mas, como você está num grau de consciência profissional e de vida, você consegue um tipo de insight. Se você está numa mentoria com alguém que já está num outro estágio de vida e profissional que você, os insights que você vai pegar estando perto dele são muito mais poderosos para o teu momento do que aqueles que você consegue criar. Então o que acontece? Você cresce mais rápido de novo. Então a inovação é vital para uma empresa nos dias de hoje continuar viva e continuar crescendo. Qual foi o momento mais marcante da história do Serac até hoje?
aquele que emocionou e que surpreendeu você? A entrada na MLS. Sério? Cara, assim, eu nunca estive num momento tão emocionado da minha carreira profissional. E eu posso dizer isso junto com a Magda. Eu e ela vivemos o melhor momento das nossas vidas. Geral, das nossas vidas todas. Não estou falando só da empresa. Eu estou falando das nossas vidas. Porque o Johnny já falou isso em palestra. Meus pais não precisavam estar aqui. Meus pais estão ali, ó. Eles não precisavam estar aqui, eles podiam estar viajando. Aí eu discordo, vocês precisavam sim. Porque o cuidado que vocês dão pra gente, então, pelo amor de Deus. Mas a gente não sente isso como um trabalho. Exatamente. É gostoso, cara. Eu tenho 63 anos. Ontem eu acordei às 5 horas da manhã e fui dormir às 11 da noite. Eu tava cansado. E eu tive que tirar a Magda aqui do Q&A com o Joel. Ela não queria ir embora. Ela não queria ir embora. Hoje de manhã, ela quase que não acorda. Ela estava muito cansada, mas ela estava motivada aqui. E é a conexão. A gente nem sabe se fechou Fire, se fechou Star, se fechou comunidade. A gente nem sabe. O que a gente sente, essa emoção que a gente sente, por isso que é o melhor momento, mais emocionante será, são as pessoas não deixarem eu andar aqui no corredor e vim me pedir para tirar foto, e vim me pedir para, pô, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Pô, Martins, que legal, você tá aqui no nosso stand, vem aqui no nosso stand. Ah, o Rodrigo Leite me chama para fazer podcast. Isso aqui não tem preço. Eu poderia aqui falar diversos exemplos que eu vejo de vocês dois. Mas eu vou falar um hoje mais um que marca bastante, né? Mas hoje tinha ele nem era sócio do clube, mas ele queria assistir uma palestra. A Magda deu um jeito de juntar duas cadeiras para pôr uma pessoa do lado da outra para que ele pudesse assistir a palestra de quem ele conhecia. E esse é um cuidado que vocês têm, porque às vezes você fala em algumas palestras pra gente, né? Eu sinto vocês como uma família gigante, como se eu tivesse um monte de filho. A gente se sente real, assim. É real. É real o sentimento, é real o abraço, é real o cuidado, é real o olhar. Então, eu acho que cada sócio dos clubes, de fato, tem esse carinho por você, porque a gente sente isso. A gente sente, toda vez que eu vou, eu já te falei isso, eu te admiro demais, porque você cuida de mim como se fosse um filho. Você me abraça, a hora que eu te pedi para gravar, sim, vamos achar o horário, eu vou sentar, o que você quiser, que hora você quer. Você não existe, Martins. Você, de fato, é um pai exemplar pela plenitude de pai que você viveu, né? Cara, é muito fácil responder essa pergunta, qual foi o momento mais emocionante. Você quer mais emoção para um pai de quando você me chamou a primeira vez, você sabia quem eu e a Magda éramos, mas não, você não tinha falado com a gente ainda. O Johnny já tinha me falado de você, mas eu ainda não tinha te visto. E você chegou e falou assim, eu queria muito conhecer vocês, porque eu me conectei muito com seu filho, tal, mas as palavras não foram bem essas, mas você quis dizer assim, quem foi que fez ele foi vocês. Exatamente. Então eu queria conhecer vocês. Você quer... Como que eu vou dizer que outro momento é melhor da minha vida? E você falou essa questão de família, eu acho que você não tinha entrado no Fire ainda, quando teve o Master Chama. Você tava no Fire? Tava, já tava. Então, eu falei quando o Johnny me chamou para falar como é que você sente o momento, eu falei, pô, eu sinto que eu ganhei mais uma família. Isso. Porque eu tinha a família Martins, depois é a família Serac, eu falo isso lá no Serac. Eu falo, pra mim vocês são todos meus filhos. Aí eu falo, Roberto, até você que é muito mais velho que eu, ele é mais velho 20 dias. Pra mim você é meu filho também. E agora eu ganhei mais uma família, Fire Club. E agora tem Star Club, tem o Energy Club. Então não tem como falar outro momento emocionante. Tiveram outros momentos emocionantes, mas o principal mas é que foi esse momento não para de crescer, né, Martins? Graças a Deus. Pois é. Agora é o seguinte, agora eu tenho mais uma experiência que eu sempre soube isso, mas eu comprovei que o amor vende. Você sabe que o mais novo membro do Fire Club é o Leonel,
que é captador de recursos do Hospital de Amor. Sim, sim. Pois é. Eu o conheci lá no podcast de verão que a Carla o entrevistou. E aí me interessei demais pelo Hospital de Amor. Estive lá em Barretos, no Hospital de Amor, mas é uma entidade filantrópica. Eles vivem de doações. E eu só me conectei com o Leonel e a esposa dele, Ana Paula. E a gente ficou amigo. E começamos um relacionamento, eu tentando ajudar a captar mais recursos, principalmente da parcela do imposto de renda, que você pode fazer a doação sem tirar do seu bolso. Em vez de ir para o governo, vai para o Hospital de Amor. E eu comecei a ajudar nisso. E a gente se conectou e viramos amigos. E aí agora ele me pediu para entrar no Fire. Eu não tinha intenção nenhuma de me aproximar para vender Fire para ele. Foi o amor que vendeu. A hora que terminou minha palestra, ele foi lá me dar um abraço, presentear, falar pra gente fazer um movimento lá, mas a palavra que ele usou foi: aqui existe uma família. E eu acho que é exatamente o que ele está traduzindo agora. É o sentimento que você deixa em cada um de nós. E eles são assim, né? Por isso que se conecta muito rápido. Conecta muito rápido. Por isso que o ecossistema não tem jeito. O cara pode falar o que for, mas o ambiente vence. O ecossistema é muito importante. Mentoria é muito importante. Não tem como. Hoje, olhando para o Serac, o que mais dá orgulho? Agora é orgulho. Orgulho não é uma palavra que eu gosto. Porque... Mude ela. O orgulho é antagônico à humildade, né? Mas o que dá mais felicidade, dá mais satisfação. Felicidade. O que te dá mais felicidade no Serac hoje? O que me dá mais felicidade é se eu somente interiorizar liberdade. É ter liberdade. E hoje eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser. Isso exige muita responsabilidade, né? Porque você pode perder a humildade quando você se sente assim. Então, essa grande liberdade, ela vem acompanhada de muita responsabilidade. Mas se eu pensar no meu entorno, a minha maior felicidade é saber que os aprendizes se tornaram melhores do que o feiticeiro. Uau! Qual legado você espera que o Serac continue construindo, mesmo daqui a 20, 30 anos, que o Johnny pediu para você estar do lado dele? Então, qual o legado que você quer? Eu acho que o legado a gente já deixou, né? Eu acho que ele pode se tornar cada vez maior, né? Mas eu acredito muito que ele vai se tornar cada vez maior. A gente pode até mudar a formatação do educacional, ou pode até daqui a um tempo não existir mais o educacional, mas com certeza vão existir novas tendências. E nós todos estamos num ambiente que a gente vai conseguir perceber essa nova tendência muito rapidamente, a ponto da gente se adaptar. Porque se você não se adaptar rapidamente, você perde a tendência e você vai cair, você vai diminuir. Porque a gente está na MLS. Porque a gente está... Os três comandantes ali, eles têm muito acesso, muita informação, muita experiência, né? O Flávio Augusto, ele é um cara que tem uma preparação muito além daquilo que a gente imagina. Então, ele vai perceber essa tendência. E nós estamos com ele. Nós somos sócios dele. Ele vai dividir isso com o sócio. Então, eu não estou preocupado com o legado que eu vou deixar. Acho que o legado já é esse. Só estou preocupado em manter e evoluir, né? Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Aqui eu sempre peço para encerrar de uma forma muito parecida aos meus. Mas o que está no meu coração agora, olhando para a câmera ali, ó, porque depois eu quero entregar isso de presente para ela, qual mensagem você daria para a Magda agora? Para Magda? Para Magda. Bom, Mar,
Olha aí, ó, saia justa que o Rodrigo me coloca, né? Ó, eu já dei todas as mensagens, há 42 anos que eu te dou todas as mensagens que eu podia te dar. Você sabe que eu sou muito romântico. Mas assim, pra mim, você é e será a minha eterna namorada. E você sabe disso, que eu tô sempre querendo te conquistar. Não é porque a gente é casado, não é porque eu já te conheço muito, você me conhece muito, que, eu já conquistei, o casamento tá bom e é assim e eu tô acomodado. Não, eu quero te conquistar a cada dia, você sabe disso. Martins, muito obrigado. É um prazer gigante. Eu sinto privilegiado de conhecê-lo e de ser cuidado por você. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, meu filho.